Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, bendiz o teu Senhor. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. No dia do Senhor, domingo, como a palavra quer dizer, nós reunimos-nos como povo de Deus. A nossa fé é uma fé de um povo e não é a minha fé, é a fé da Igreja. E por isso o sentido de celebrarmos cada domingo juntos a Eucaristia. Disponhamos o coração para a celebrarmos dignamente, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do
anjo santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Amém. Amém. Oremos. Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Zacarias. Eis o que diz o Senhor sobre a casa de David e os habitantes de Jerusalém: derramarei um espírito de piedade e súplica. Ao olhar para mim, a quem trespassaram, lamentarão-se-ão como se lamenta um filho único. Chorarão como se chora o primogênito. Naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como houve em Hadad de Rimon, na planície de Megide. Naquele dia jorrará uma nascente para a casa de David e para os habitantes de Jerusalém, a fim de lavar o pecado e a impureza. Palavra do Senhor. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Senhor, sois o meu Deus, desde a aurora vos procuro. A minha alma tem sede de vós, por vós suspiro, como terra árida, sequiosa, sem água. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Quero contemplar-vos no santuário,
para ver o vosso poder e a vossa glória. A vossa graça vale mais do que a vida. Por isso os meus lábios hão de cantar-vos louvores. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Assim vos bendirei toda a minha vida, e em vosso louvor levantarei as mãos. Serei saciado com saborosos manjares, e com vozes de júbilo vos louvarei. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Porque vos tornastes o meu refúgio, exulto à sombra das vossas asas. Unido a vós estou, Senhor, a vossa mão me serve de amparo. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, porque todos vós que fostes batizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. Todos vós sois um só em Cristo Jesus. Mas, se pertenceis a Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Palavra do Senhor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, aleluia,
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Um dia Jesus orava sozinho, estando com ele apenas os discípulos. Então perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, e outros que és um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: és o Messias de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente de o dizer e fosse a quem fosse, e acrescentou: o Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois, dirigindo-se a todos, disse: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, apenas uma pequenina reflexão sobre o Salmo e depois deter-me-ei mais no Evangelho. Nós cantamos repetidamente: a minha alma tem sede de vós, meu Deus. Tem mesmo? Se eu tenho sede de Deus, encontro tempo para rezar. Alguns encontram tempo para comer 3 ou 4 vezes no dia e para rezar dizem que não têm tempo. A sede de Deus no seu coração está quase apagada quando é assim. O teu coração tem realmente sede de Deus? Desejas encontrar-te com Deus? O salmista dizia: por vós suspiro como terra árida, sequiosa, sem água. Tens esta sede de Deus? Os cuidados deste mundo abafam esta sede em nós. Ela foi colocada por Deus em todos os corações. Mas os cuidados deste mundo, os prazeres às vezes enganosos deste mundo, abafam a sede de Deus em nós. Depois o salmista dizia: a vossa graça vale mais que a vida. Vale mesmo mais para mim a graça de Deus do que a minha própria vida ou não? Quando eu era criança, a mãe dizia assim aos filhos: olha, meu filho, eu preferia ver-te morto a saber que fizeste um pecado mortal. Ela tinha entendido o Salmo. A graça de Deus, a vida de Deus em nós, vale mais do que esta vida passageira que nós temos neste mundo. Mas vamos então ao Evangelho. Jesus faz 2 perguntas aos seus apóstolos. A primeira é: quem dizem os homens que eu sou? As respostas coincidem nisto. Todos diziam que ele era profeta. Ou João Batista, ou Elias, ou outro profeta qualquer. Em Israel, o povo via em Jesus um profeta, mas ainda não tinha chegado à fé em Jesus como um Messias de Deus, o ungido de Deus, o Cristo. São 3 maneiras de nós dizermos a mesma coisa. Hoje, no nosso mundo, se eu fizesse a pergunta a cada um de vocês, eu ia ficar às vezes assim um bocado confundido com a resposta que me iam dar. Mas se formos aí para a rua fazer a pergunta, olha, alguns até dizem calúnias enormes, calúnias. Teriam que responder em tribunal sobre essas calúnias que dizem acerca de Jesus, porque são completamente anti-históricas, cobrem-se por detrás das obras de arte, ou do cinema, ou da novela, ou do romance. Não ousam dizê-la como uma tese, porque aí teriam que responder
em tribunal, porque é uma calúnia histórica que se diz muitas vezes contra Jesus, nesses meios da arte. Não têm a coragem de o dizer, cobrem-se com a arte para poder dizer a mentira, a calúnia, é uma mentira infundada sobre alguém. Então, e eu o que é que digo sobre Jesus? Que é outra pergunta que Jesus fez aos apóstolos. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, em nome dos outros todos, disse, tu és o Messias de Deus. Curioso que Jesus disse, não digais isso a ninguém. Como é que Jesus vai dizer aos apóstolos para não dizerem ao povo que ele era um Messias? Por que será? Porque em Israel o povo e sobretudo as autoridades religiosas também pensavam no Messias ao estilo do rei David, que levava tudo de vencida, um rei vitorioso que poria o reinado de Deus em todo o mundo, sendo Jerusalém o centro desse reino. Jesus não diz que é o Messias, ele vai dizer o Filho do Homem, que é uma imagem que aparece no profeta Daniel e que aponta também para este Messias de Deus. Então Jesus não era esse Messias que eles tinham imaginado que seria e que nós às vezes esperamos que seja. Alguns de nós gostariam que Deus fosse assim como aqueles artistas do cinema, né? Aqueles heróis das artes, da sétima arte, que levam tudo de vencida, é só vitória atrás de vitória. E tudo tão fácil, os outros são todos fraquitos. Eles é que são os fortes. Não é assim que Deus é. Não é assim que Jesus é o Salvador. Jesus não salva pela força. Jesus salva pelo poder infinito do seu amor infinito. E por isso é que ele vai dizer a cada um de nós aquilo que ele disse aos seus apóstolos. Pois bem, ficai a saber que o Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, príncipes, dos sacerdotes e escribas, tem de ser morto e ressuscitar. Neste Evangelho que nós lemos não aparece, mas no de São Marcos, quando Jesus disse isso, São Pedro toma Jesus à parte e diz, ó Senhor, não penses nisso, agora o Messias passar por isso tudo não pode ser. Qual foi a resposta que Jesus lhe deu? Vai-te de mim, Satanás. Vai-te de mim, tentador, porque estás a ver as coisas com olhos de homem e não como Deus vê. Nós às vezes também queríamos que não viesse depois o que Jesus diz. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz todos os dias e siga-me. O que nós costumamos a pedir, ó Senhor, tira de mim esta doença, tira de mim este sofrimento. Não é? É o que nós costumamos a pedir. Então, mas eu não podes. Mas pede como Jesus pediu. A natureza humana de Jesus também não queria morrer como ele morreu. Suou suor de sangue só em pensar no caso. Mas como é que ele rezou ao Pai do céu? Pai, se é possível que se afaste de mim este cálice, faça-se contudo a tua vontade e não esta minha inclinação humana, não esta minha vontade humana. É assim que devíamos pedir, ó Jesus, cura a minha doença, ou cura a doença do meu pai, ou da minha irmã, ou de quem quer que seja, mas que se faça conforme for da tua vontade. Alguns até se zangam com ele, já anda a pedir há tanto tempo a Nosso Senhor, ele não faz caso da minha oração, mas ele tem que fazer caso da tua oração, ou tu é que tens que fazer caso do que ele quer. Renunciar a si mesmo. O que é que isto significa? Renunciar às tendências egoístas e egocêntricas que estão dentro do nosso coração. É essa a renúncia. Dessas tendências egocêntricas e egoístas. Sabem porquê? Porque não deixam que a gente faça da vida uma oferta de amor a Deus em favor dos outros. E quem quer guardar egoisticamente a vida para si, quem só pensa em si nesta vida, acaba perdendo a vida. Porque não se abre ao amor de Deus, e não se abrindo ao amor de Deus, também não ama os seus irmãos. Mas só quem aprende com Jesus a dar a vida, como Ele deu, a Deus, sempre em favor dos outros, e acaba por ser também
em nosso bem, em nosso benefício, acaba perdendo a vida. Só quem dá a vida a reencontra de novo em abundância. Aprendamos com Jesus a ser como Ele foi, a ser verdadeiramente seus discípulos. Não sejamos cristãos só de boca. Procuremos na prática da vida seguir o caminho de Jesus, que é o caminho do amor que leva até a entrega da própria vida e ao perdoar, incluindo aqueles que o matavam e pedindo desculpa para eles, e Ele dava a vida por eles. Não é fácil, precisamos da ajuda dEle. Precisamos que Ele nos ajude a ser realmente seus discípulos. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, peçamos ao Senhor nosso Deus que faça chegar a toda a humanidade a água que jorrou do coração de Cristo, cantando com humildade. Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pela nossa Diocese, suas paróquias e fiéis, para que aceitem perder a própria vida à semelhança de Cristo, que se entregou por nós, oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Por este mundo de discórdia e violência, para que as armas de guerra e de morte se transformem em instrumentos de amizade, oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos que tratam dos doentes profundos, para que o faça com dedicação e amor e os ajudem a renascer para a esperança, oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos catecúmenos das nossas comunidades, para que o modo como vivem os fiéis os ajude a descobrir a luz de Cristo, oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Por todos nós aqui reunidos no dia do Senhor, para que a nossa sede de Deus seja um dia plenamente saciada, oremos.
Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor Deus omnipotente, que nos ensinastes pela boca de Jesus, que não fazeis exceção de pessoas, levai-nos a crescer na unidade e a respeitar em cada ser humano a vossa imagem. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quisestes reconduzir à unidade do vosso povo os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida na comunhão da Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória.
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Movidos pelo Espírito Santo, num só coração e numa só alma, ousamos dizer como Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias.
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor é nosso Deus, que entreis em meu lugar, mas dizei uma palavra, isso é isso. Vós sois o Messias, enviado por Deus para dar a vida ao mundo, para dar a vida ao mundo. Vós sois o Messias, enviado por Deus para dar a vida ao mundo, para dar a vida ao mundo. Senhor Jesus, vós sois o Messias, sois o ungido do Pai com o óleo da alegria. Vós sois o Messias, enviado por Deus para dar a vida ao mundo, para dar a vida ao mundo. Senhor Jesus, vós sois o Messias, sois o grande profeta que apareceu entre nós. Vós sois o Messias,
Senhor Jesus, vós sois o Messias, sois o Deus que visita e redime o seu povo. Vós sois o Messias, enviado por Deus para dar a vida ao mundo, para dar a vida ao mundo. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Aleluia, aleluia. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Aleluia, aleluia. Louvai o Senhor, porque é bom cantar. É agradável e justo celebrar o seu louvor.
Senhor, que nos renovastes pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo, fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por Cristo, nosso Senhor. Fazemos a oração de consagração a Nossa Senhora do Rosário de Fátima neste ano jubilar. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora. Irmãos e irmãs, vamos agora preparar-nos para a adoração do Santíssimo e para a procissão. Um dos aspectos fundamentais da mensagem de Fátima é o silêncio. O silêncio é importante para ouvirmos aquilo que Deus quer. Quem não faz silêncio provavelmente não está pronto para ouvir. O silêncio que os pastorinhos faziam, rezando em silêncio. O silêncio que os pastorinhos faziam no seu dia-a-dia, para recordarem na memória dos seus corações as palavras da Santíssima Virgem, é para nós um exemplo a seguir. Diante do Senhor, façamos silêncio. Preparemo-nos para o encontro com Ele. Preparemo-nos para o diálogo com Ele. Preparemo-nos para que o possamos adorar como Ele merece ser adorado. Em silêncio, diante do Senhor, em silêncio, apresentemos-lhe as nossas orações. Cantemos as mesmas palavras que os pastorinhos rezavam, pedindo ao Senhor que aumente a nossa fé e a nossa esperança e que perdoe a todos os que o ofendem.
E rezemos todos juntos a segunda oração que o anjo ensinou. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Imitando o silêncio da Santíssima Virgem, que aqui nos atrai para nos atrair a Cristo, peçamos com todo o nosso coração a conversão dos pobres pecadores. Vamos agora em procissão, seguindo a cruz. Vamos louvar o Senhor que caminha conosco. Façamos aquilo que os organizadores da procissão nos vão pedir, para que, com respeito, com alegria e cheios de louvor, possamos bendizer o Senhor, que está conosco, escondido, como dizia São Francisco Marto, mas está realmente conosco, caminha conosco para nos abençoar. Com alegria, cantemos.
Digamos todos: Pão vivo descido do céu, nós te adoramos. Pão vivo descido do céu, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Somos uma Assembleia Santa, porque é o próprio Deus com o seu Espírito que a cria, a purifica e a santifica. Somos uma Assembleia que bendiz o Senhor Jesus Cristo, vivo no meio de nós, imagem de Deus invisível, no qual foram criadas todas as coisas. Louvamos o Senhor. Quem puder, ponha-se de pé, em louvor ao Santíssimo Sacramento, e cantemos e rezemos, porque o Senhor está no meio de nós, e é a Ele que queremos adorar, é a Ele que queremos cantar. Digamos todos: Jesus, tu és o caminho para o Pai. Jesus, tu és o caminho para o Pai. Jesus, tu és a verdade que ilumina os povos. Jesus, tu és a verdade que ilumina os povos. Jesus, tu és a vida que renova o mundo. Jesus, tu és a vida que renova o mundo. A Igreja é o corpo de Cristo no sacramento da Eucaristia. Na unidade de todos os batizados em Cristo, somos um só em Cristo, conformados com o sacramento do seu corpo. Cristo é a cabeça da Igreja. Nós somos membros do seu corpo. Cristo é o Senhor a quem queremos adorar. É o Senhor a quem rezamos. É o Senhor a quem cantamos. Cristo é o nosso único Salvador, aquele que bendizemos cantando.
Digamos todos: Filho de Maria, ouvi-nos. Filho de Maria, ouvi-nos. Filho de Maria, atendei-nos. Filho de Maria, atendei-nos. Filho de Maria, abençoai-nos. Filho de Maria, abençoai-nos. Aqui neste local santo, entregamos à Virgem Santa Maria as nossas intenções pela nossa vida e saúde, pela nossa fé, pelo amor aos nossos irmãos e pela paz no mundo inteiro. Ela reza conosco, ela conduz-nos a Jesus, bendito o fruto do seu ventre. Ela quer levar-nos a Cristo. A Ele, Filho de Deus e Filho de Maria, com toda a alegria da nossa alma, cantemos. Digamos todos: Senhor, trazei-nos a paz. Senhor, trazei-nos a paz. Senhor, abençoai o mundo. Senhor, abençoai o mundo. Senhor, conduzi-nos para vós. Senhor, conduzi-nos para vós. O batismo é para nós um novo nascimento. Por ele entramos em comunhão com Deus. O batismo é Deus que entra em nós, purifica e cura o nosso coração, faz de nós o seu povo, a sua família e herdeiros do paraíso. Ao Senhor que está no meio de nós, louvamos pelo nosso batismo, por sermos filhos de Deus e herdeiros do céu. Vamos pôr-nos todos de pé. Vamos preparar-nos para recebermos o Senhor. Vamos adorar Jesus que está no meio de nós, com devoção e respeito, com alegria e amor. Louvemos o Senhor Jesus.
Elevemos a nossa oração a Jesus Cristo, que antes de se entregar pela humanidade, celebrou com os discípulos a ceia pascal. Iluminados pela fé, cantemos. Pelas igrejas de todo o mundo, para que sejam congregadas na unidade da mesma fé, em torno da Santíssima Eucaristia, oremos. Pelos povos de toda a terra e seus governantes, para que se empenhem na construção de sociedades justas e na procura sincera da paz, oremos. Pelos pobres, pelos doentes e aflitos, para que sintam o amor de Deus e o conforto dos irmãos, oremos. Por todos nós, aqui reunidos em Assembleia, para que a presença do Senhor na Eucaristia nos dê a esperança de o contemplar na eternidade, oremos. Preparemo-nos, irmãos e irmãs, em silêncio e profunda adoração, de joelhos ou numa posição que nos for cómoda, para recebermos a bênção do Senhor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que vivais e reinais pelos séculos dos séculos. Digamos todos, bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito,
Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Uma santa tarde para todos vós, irmãos e irmãs, um bom regresso aos vossos lares e uma tarde também muito abençoada a todos os que rezaram conosco através da internet. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.